Nós estamos numa série de mensagens e nós vamos dar continuidade. Qual é o título da série, irmãos? A vida muda quando a gente muda. Essa declaração é verdadeira? É. Eu quero dar continuidade nessa série. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, se você trouxe. Quantas Bíblias nós temos aqui? Deixa eu ver a sua Bíblia, deixa eu ver. Ó, o celular. Isso, pode mostrar, tá, legal. Beleza. Quem não trouxe Bíblia, acompanha algum crente aí que está perto de você? Segunda Crônicas, no capítulo 28. O tema de hoje é uma pergunta. Quer mudar a sua vida? Quantos querem experimentar mudanças aqui? Deixa eu ver. Que bom, né? Que bom. Todos nós. Porque se nada muda também, nada vai mudar. Como a gente tem ouvido sempre, não espere resultados diferentes se as práticas forem as mesmas. Mas nós queremos uma mudança. E a boa notícia é que Deus quer fazer parte disso, Deus quer mudar a nossa vida. Amém, queridos? Segunda Crônicas, no capítulo 28, versículo 1. Diz assim: Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Não fez o que o Senhor aprova. Ok. Agora, versículo 27, desse mesmo capítulo, diz assim: Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E o seu filho Ezequias foi o seu sucessor. E aí logo no versículo 1 do capítulo 29, diz assim, irmãos: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que o Senhor aprova. E ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Curva a sua fronte, feche seus olhos e ore a Deus nesse momento. Ore ao Senhor, diga: Senhor, eu quero mudanças na minha vida nessa noite. Realiza um milagre, Senhor, nesse tempo tão especial para nós, onde nós nos reunimos. Senhor, promova um milagre nesta noite. Nós queremos experimentar, sim, hoje, um milagre da parte do Senhor. Nós sabemos onde o Senhor se faz presente. Os milagres acontecem. Vidas são libertas, vidas são curadas, são abençoadas, e o mais importante é que o teu nome é sempre exaltado. Então, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, esperando realmente que o Senhor realize uma grande obra na nossa vida. Faça isso nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Olha só as perguntas aqui na tela. Qual será o legado que deixaremos para a nossa geração? Qual será? O que irão dizer a nosso respeito no dia em que morrermos? Como será o final da nossa história de vida? Essas perguntas nós precisamos pensar e refletir. Essas perguntas têm sentido. Não é verdade? Tem sentido ou não tem? Muito sentido. E eu penso aqui também, que tipo de referencial nós seremos, somos e seremos? Quando morrermos, qual o legado que vai ficar de nós? Será que a lembrança que os nossos filhos terão a nosso respeito serão lembranças boas? Quais serão as lembranças, né? Nós precisamos realmente nos preocupar, irmãos, com aquilo que nós estamos deixando como legado. Porque entenda o seguinte, que viver não é apenas desfrutar o presente. Quem vive apenas o presente, não vive. Porque viver é ter responsabilidade com o futuro.
Se nós não tivermos, irmãos, responsabilidade com o futuro, nós condenaremos a próxima geração. Por quê? Porque nós estaremos colocando engrenagens em funcionamento que serão desastrosas para as pessoas que nos sucederão. E vocês sabem, assim como eu, que muitas pessoas estão carregando consequências horríveis nos seus lares, né? Fruto de decisões e atos dos seus antepassados. Pessoas que estão carregando marcas na sua vida, hoje, ainda hoje, carregam marcas. Muitos estão até destruídos. Nós vamos orar aqui também no final. A maior riqueza que a gente vai deixar aqui nessa terra, queridos, não é uma riqueza material. Isso precisa ficar muito claro para nós. Mas são os valores que nós semeamos em outras pessoas, que terão memória daquilo que nós fizemos. É isso que vai ficar registrado. Aí eu pergunto o seguinte: quais são os processos que nós estamos gerando na nossa vida? Se alguém hoje for escrever um relato da nossa vida, o que vão dizer? E o dia que você morrer? Se alguém for escrever um relato da sua vida, o que vão dizer? Que tipo de herança nós vamos deixar, irmãos? Então, tudo isso tem muito sentido, porque no dia da nossa morte, as pessoas falarão ao nosso respeito. É verdade ou não? No dia que você morrer, alguém vai falar de você. Não sei se bem ou mal, mas vão falar ao nosso respeito. E nós sabemos disso. Por exemplo, na Bíblia, quando Jonatas morreu, Davi falou a respeito dele. Lá em 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 24, Davi fez a seguinte declaração: vós, filhas de Israel, chorai por Saul. Saul era pai de Jonatas, amigo de Davi que havia morrido. Que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Caiu um guerreiro em Israel. Então você vê aqui o testemunho de Davi a respeito, ele falou a respeito de Jonatas. Por isso que a pergunta do início tem muito sentido para nós nessa noite, né? Qual será o legado que deixaremos para a nossa geração, irmãos? O que irão dizer a nosso respeito no dia em que morrermos? Como será o final da nossa história de vida? E hoje nós lemos aqui uma história sobre 2 reis. Quantos reis? 2. Você lembra do nome? Acás, o pai, e depois o filho. Ezequias. Não, Ezequiel não, Ezequias. Acás e Ezequias. Vimos aqui o que comentaram a respeito desses 2 reis. E quando falaram a respeito de Acás, lá no versículo 1 do capítulo 28, o que é que diz? Que Acás não fez o que era reto perante o Senhor. É isso que falaram a respeito dele. Mas e do filho? O que falaram? Quando o filho assume, o pai morre, o filho assume. O que falaram a respeito de Ezequias? Que ele fez o que era reto perante o Senhor. Então, a diferença. Então, eu queria ver com vocês, olha só que interessante. Vamos dar continuidade aqui na próxima imagem. Olha só, o que Acás fez de ruim, né? Olha só, lá no versículo, se você for ler depois, leia o capítulo, desafio você a ler esses 2 capítulos, 28 e 29 de 2 Crônicas, e você vai entender melhor a história. Mas para a gente ganhar tempo, eu anotei aqui, ó. Por exemplo, no versículo 2, diz que Acás foi idólatra. No versículo 3, diz que ele ofereceu os seus filhos em sacrifícios a outros deuses. No versículo 23, diz que ele buscou auxílio de outros deuses no tempo da angústia. Versículo 24, diz que ele fechou as portas da casa do Senhor. Depois, lá em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículos 6 e 7, diz que ele apagou as lâmpadas, não queimou incenso e não ofereceu holocausto. Ou seja,
Ele abandonou o que, irmãos? A palavra, o que mais? A oração e a adoração. Ele abandonou essas três coisas. Os três pilares tão importantes da vida cristã. Enfim, ele foi um rei, ele era um rei ruim, terrível, iníquo, soberbo e um rei orgulhoso. Quais foram os resultados? Olha só. O Senhor, no versículo 19, diz que o Senhor humilhou Judá por causa de Acás, por causa do pecado de Acás. Versículo 26 diz o seguinte, que na sua morte ele não foi enterrado junto com os reis de Israel, e até hoje ele é lembrado nos livros de história dos reis de Judá e Israel como um rei que marcou a sua geração de maneira ruim, de maneira negativa. Mas no versículo 27 que nós lemos, diz que ele morreu, e quem é que assume? Agora chega o filho, Ezequias reinou em seu lugar. E quando eu olho para este rei agora, esse jovem, eu olho para ele, eu vejo que pelo menos ele tinha três possibilidades. Ao assumir o reinado, ao assumir o lugar do pai, eu encontro três possibilidades que ele tinha na sua vida. Então veja só, primeira possibilidade, de ser igual ao seu pai. Essa é uma primeira possibilidade. Logo que ele assume o reinado, ele poderia ser igual ao pai, porque nós conhecemos muito bem os ditados, né? Tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Isso acontece por quê? Porque os pais são referência para os filhos. Os pais transferem para os filhos uma herança biológica, sociológica, psicológica e até mesmo espiritual. São os pais que transferem. Os pais são os construtores da família. É por isso, queridos, que relacionamentos tensos dentro de casa vão produzir filhos tensos. Relacionamentos problemáticos dentro de casa vão produzir filhos problemáticos. Não tem jeito. Por isso que os pais que estão aqui me ouvem, né? Nós precisamos entender que o que nós vamos deixar para os nossos filhos são três coisas. Primeiro, o exemplo. Segunda coisa que você vai deixar para o teu filho é o exemplo. E a terceira coisa que você deixa para o seu filho é o exemplo. O que é que nós vamos deixar, irmãos? O exemplo. O exemplo. Agora, muitos filhos crescem marcados pelas crueldades dos seus pais. Foram rejeitados, agredidos, outros estuprados, espancados, receberam palavras negativas, palavras que produziram complexos, traumas, mágoas, derrotas. E por vezes, como consequência, quando estes jovens se tornam adultos, eles acabam repetindo aquilo que seus pais fizeram. Você sabe que se você não se resolver, existem coisas que a gente vive dentro de casa, que a gente não gosta. E se a gente não se resolver naquela situação, a gente tende a repetir. Não sei se já aconteceu uma situação com você da seguinte maneira. Às vezes você não gosta de alguma coisa, você condena lá na sua casa. Você fala, não, isso aqui é uma coisa que eu jamais vou fazer. E aí passa o tempo, quando você vê, você está fazendo igual. Aí você fala, meu Deus, aí chega alguém, ou a tua namorada, ou então a tua esposa, fala assim, olha, você está igualzinho o seu pai. Quantos já passaram por essa situação aqui? Deixa eu ver, levanta a mão, pode ser verdade. Olha lá. Aí você fala, não, mas isso, não, eu condeno isso. Isso eu não gosto. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos influenciados pelo exemplo que nós recebemos dos nossos pais. Então, se a gente não se resolve em algumas áreas da vida, a gente tende a repetir. Então, a primeira possibilidade que esse rei, ao assumir o lugar do seu pai, ele tinha, qual era, irmãos? Ser o quê? Igual ao pai. E a segunda possibilidade? Era ser omisso. Ele podia botar uma pedra em cima. Ele era um jovem marcado já pelas crueldades que a gente viu aqui, o pai idólatra, ofereceu os filhos em sacrifício. Ele viu muita cena de violência, muita crueldade, muita maldade. Ele era um jovem marcado com isso. Ele poderia ter uma atitude de omissão. Ele poderia deixar problema de lado. Ele poderia pensar o seguinte, tratar disso agora, tratar de problema vai dar muito trabalho para mim. Vamos botar uma pedra em cima.
Você sabe, eu já disse aqui, eu vou repetir, existem muitos crentes que eles ficam correndo atrás de igreja, pulando de galho em galho, atrás de moveres, porque na verdade essas pessoas não querem ser confrontadas na sua realidade. Não querem ser confrontadas com os seus erros, porque eles sabem que para resolver problema dá trabalho. Dá trabalho não, gente? Dá. Botar o dedo lá na ferida, machuca, dói. Dá trabalho resolver problema, mas os problemas precisam ser tratados. E qual foi a outra possibilidade que a gente encontra aí para esse rei? Ele decidiu mudar a história da sua vida. Foi o que ele decidiu. Ele decidiu mudar a história da sua vida. Ezequias escolheu ser diferente do seu pai. Fazer diferente e fazer aquilo que era reto e verdadeiro perante o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta clássica aqui, simples. Quantos escolhem nesta noite fazer aquilo que é reto e verdadeiro perante o Senhor? Essa é a sua escolha? Você decide isso? Amém? Mas alguns passos aqui ele teve que tomar. A vida dele mudou porque ele mudou. Porque ele deu passos diferentes. E aí tudo mudou. Quais foram esses passos? O que aconteceu? Como é que a gente pode, irmãos, como é que nós podemos mudar a história da nossa vida e alcançar vitória? Então a gente tem muito a aprender aqui com esse rei Ezequias. E eu queria chamar a atenção para vocês aqui, de vocês, com alguns aspectos importantes que a gente vai ver pela frente. A primeira coisa que ele fez, ele olhou os bons exemplos. Meu irmão, se você quiser mudar a história da sua vida e alcançar vitória, você precisa olhar os bons exemplos. O que nós precisamos fazer, irmãos? Olhar os bons exemplos. Os bons exemplos. O que diz lá no versículo 2? Diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu predecessor. Você sabe que tem muita gente querendo justificar os seus erros pelas atitudes que seus pais cometeram, utilizando como um pretexto para não mudar as suas práticas. Sabe por que eu sou assim? Porque meu pai era assim. Para mim esse texto aqui é muito claro e quebra com essa teoria da maldição hereditária. Quebrou. Porque ele tomou uma decisão. Ele tinha todas as desculpas, queridos. Ele podia falar assim, a minha herança foi a herança que eu recebi. Olha lá, meu pai foi assim, eu também sou assim. Meu pai foi um alcoólatra, eu também sou. Meu pai foi um drogado, eu também sou, é a herança que eu recebi. É maldição hereditária. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê algo diferente. Você vê que interessante, queridos, que Ezequias, ele olhou para um bom exemplo. Ele viu que o pai dele entrou por um caminho ruim, mas ele olhou para quem, irmãos? Eu não ouvi, desculpa, quero participação. Para quem que ele olhou? Para Davi. Para Davi. Queridos, nós precisamos olhar os bons exemplos. Ronaldo, eu não tenho um bom exemplo dentro de casa. Se você não tem um bom exemplo dentro da sua casa, existem pessoas aqui nessa comunidade que é gente séria, gente comprometida com Deus e com a sua palavra, gente que você pode olhar sim, gente que você pode se relacionar sim, homens e mulheres de Deus aqui neste lugar. Amém? É verdade ou não? Olha para o seu lado aí, olha um homem de Deus, uma mulher de Deus está do seu lado aí. Fala, tu é uma bênção, meu irmão. Você não é fraco não. Até com esse chapeuzinho aí, bacana, mano. Um dia eu vou pregar com esse chapéu, você deixa? Bacana. Da hora. Tem gente séria. Tem gente comprometida com Deus. Tem gente que não vem só na ceia. Fala, Jeová. Só abrindo parênteses aqui, quem me incomoda, você estava comentando com meus companheiros, falando, olha, vamos fazer ceia todo domingo. Porque tem uns ceiólatras. É religião pura, sabe aquela coisa? Não, vamos para cumprir, para garantir o mês. A gente vai na igreja, o primeiro domingo é do Senhor. Então a gente vai e assim a gente garante o mês todo para chegar no outro domingo do mês que vem, e é onde a gente toma ceia de novo e está tudo certo. A gente confessa os pecados, né? Não é não, gente?
Então, olha, a partir de hoje, ceia todo domingo, eu quero ver todo mundo aqui junto comigo. Não é brincadeira. Mas venha no culto, sim. Aqui você vai encontrar gente séria, gente que ama a Deus, gente que serve a Deus, gente que é bom exemplo. Procure ande com gente que vai te levar para uma vida de vitória. Com quem que você está andando? Porque normalmente, irmãos, nós andamos com quem nós nos identificamos. Por isso que meu pai já falou aqui nesse púlpito, ele disse assim, gente séria, anda com gente séria. Gente tola anda com quem? Com tolo. Com quem você tem andado? A Bíblia diz, eu já li esse texto aqui, Provérbios 13, 20, diz assim, o que anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Sabe, queridos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas nos afetam e às vezes nos afetam profundamente. Passe o seu tempo com pessoas com quem deseja se parecer. Porque não tem jeito, você vai se parecer com quem você anda. A gente vai pegando o jeito, a linguagem. É da mesma turma, você sabe, esse camarada faz parte daquela turma lá. Ele fala do mesmo jeito. É a mesma roupa, os mesmos trejeitos. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vamos refletir aqui na tela? Vamos lá? Olha lá. Pergunta, quem são os seus melhores amigos? Você não precisa responder, eu só vou ler o texto aqui. Ó. O texto já responde e você vai entender bem. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou a comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Vamos ler juntos agora? Porque nós somos o quê? Santuário do Deus vivo. Quem você é, meu irmão? Quem é que nós somos? Santuário do Deus vivo. Outra perguntinha para a gente refletir. Que tipo de influência você tem recebido? Olha o que aqui diz a palavra. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios 1,10 diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Outra pergunta para você refletir. A quem você tem buscado conselhos? Você está enfrentando um problema na sua vida, você busca conselho de quem? O que diz o texto? Vamos ler juntos? Salmo 1, versículo 1, vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, dos não santos. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, diz o Salmo no capítulo 1. Olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês não significa que agora então você tem que se isolar do mundo. Não vou ter nenhum contato com esses incrédulos, esses filhos do diabo. Né? Não é isso que eu estou dizendo, não é isso. Porque nós precisamos nos relacionar bem com as pessoas. No que depender de nós, diz as Escrituras, nós devemos ter paz com todos. Sejam crentes, sejam não crentes. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que nós precisamos ser cautelosos, precisamos ser criteriosos, precisamos ser cuidadosos na escolha dos companheiros mais íntimos, mais chegados. Porque, irmãos, determinados relacionamentos, sociedade nos negócios, amizades, namoros, podem ser verdadeiras armadilhas. Então tome cuidado, abre o teu olho. E uma das áreas que o diabo mais nos ataca é através dos nossos relacionamentos. Ele coloca alguém com uma aparência boa, muito bacana, mas ele não mostra o que vem, a desgraça que vem depois. Tome cuidado, abre o teu olho. O Senhor é contigo, meu irmão. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que é criterioso ao escolher as pessoas com as quais vai estar se relacionando intimamente. Esse é feliz. E nós precisamos, queridos, nos relacionar intimamente com pessoas melhores do que nós. Gente de Deus, gente que ama a Deus,
gente que vai nos levar a uma vida de vitória, queridos. Seja amigo dos amigos de Deus e você vai ter uma vida de vitória. Amém? Olha a segunda coisa que eu vou deixar para o teu coração, diante desse texto aqui. Olha que importante. Outro passo que você pode ter para a tua vida mudar. Faça mudanças hoje, agora. Vamos repetir isso, irmãos? Faça mudanças hoje, agora. O que é que diz lá no versículo 3? Leia. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Veja só, foi no primeiro ano, no primeiro mês, ele não deixou para depois. A mudança é imediata. Porque tem muita gente que não quer tocar na ferida, né? Mas a verdade, irmãos, é que a gente não pode adiar, a gente não pode maquiar, a gente não pode colocar uma pedra em cima do problema. Para sermos restaurados, irmãos, para a gente ser curado, nós precisamos tratar os problemas de frente mesmo, porque só assim nós teremos vitória. Não tente maquiar aquilo que é verdade. Não faça isso, não fuja da verdade, não fuja da realidade. Não tente entrar num outro mundo e ficar imaginando que mentindo para você mesmo, você vai melhorar, vai se sentir melhor. Isso é ilusório. Por que tem muita gente que não tem vitória na vida? Por que tem gente que não tem triunfo na vida? Porque elas têm medo de enfrentar problemas. Elas fogem dos problemas, fogem da realidade da vida. Por isso, irmãos, nós precisamos até mesmo, é claro, do Espírito Santo, mas nós precisamos de gente de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus ao nosso redor, que sejam pessoas honestas com a gente, que falem a verdade para a gente, que mostrem a nossa realidade. Portanto, jovem, ouça o teu pai e a tua mãe. Ouça. Você aqui, cadê os jovens aqui? Deixa eu ver. A moçada aqui, ó, até os 50 anos, cadê os jovens aqui? Pô, tá vendo? Aumentou o negócio aqui, fiquei feliz agora. E jovens até 60, tem aqui também 70, tá maravilha aqui, culto de jovem. Ouça as pessoas que estão ao seu lado. Você precisa enfrentar os problemas da vida, mesmo que seja difícil. É difícil tratar? É difícil tratar. Não é fácil, mas encare a realidade. Mesmo que seja duro, seja difícil, nós precisamos encarar, irmãos, a verdade na nossa vida. Pare de fugir da verdade, porque é a verdade que liberta. E a verdade vos libertará. Então pare com esse negócio de ficar espiritualizando as coisas, enfrente o problema. Que tem gente que em vez de enfrentar problema, fica culpando o diabo. Não é o diabo culpado, é você, sou eu. Eu vivi aquele problema porque foi o diabo que fez, porque foi o diabo que foi. Não, somos nós. Então vamos parar com esse papo, irmãos, de ficar espiritualizando coisa que está na nossa conta. Os nossos erros, as nossas péssimas decisões. É o camarada, por exemplo, faz uma escolha errada para um namoro e depois diz que é o diabo. Foi o diabo que deu. Não, foi você que escolheu. É ou não é? Olha, eu não sou aqui advogado do diabo não, tá, irmão? Fica tranquilo. Mas tome cuidado, porque o que traz dor para nós são as nossas péssimas decisões. São as nossas escolhas erradas. É isso que traz dor para a gente. E a gente precisa estar ligado, de olho aberto. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito hoje. Hoje, Deus se agrada de gente corajosa. Deus se agrada de gente que toma decisão. Varão corajoso, varão valoroso, o Senhor é contigo, diz a palavra. Então enfrente o problema, meu irmão e minha irmã, e não fuja, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar graça. Deus quer te restaurar, mas você precisa hoje dar um passo de fé. E se você der esse passo de fé, tenha certeza que você verá a glória de Deus na sua vida. Amém, queridos? Se você tiver que chorar, chora hoje. Tiver que se quebranta hoje. Tiver que botar o rosto no pó, ponha hoje. Tiver que se humilhe hoje. Faça isso hoje. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, diz a palavra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Virá o escape, virá a vitória para você. Busque a Deus de todo o seu coração. Amém?
Olha uma terceira ideia que eu quero compartilhar com você aqui. Olha só, o que a gente precisa fazer, irmãos? O que é que cabe a nós para que a nossa vida mude e a gente alcance vitória? Veja só, abra as portas do seu coração para que Deus as repare. Vamos repetir isso juntos? Vamos lá? Abra as portas do coração para que Deus as repare. Veja no versículo 3, diz assim, que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Você vê que Deus não arrombou nada. Deus não arromba nada, irmãos. Deus não entra com os dois pés na porta. Não é assim. Mas o que ele faz? Como diz a palavra de Deus, lá em Apocalipse 3:20, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Provérbios 28:13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Você pode dizer amém a isso? Vai alcançar. E quando a gente fala de misericórdia, a misericórdia vem do latim, né? Misericordis. Essas duas palavras, né? Miséria fala de miséria, fala de pecado, fala de transgressão, fala de coisas sem valor, que não serve para nada. E cordes fala de coração, fala de cordas do coração. Ou seja, as nossas misérias, elas tocam nas cordas do coração de Deus e aí então Ele se compadece de cada um de nós. Deus se compadece de você nesta noite, meu irmão e minha irmã. O coração de Deus é um coração cheio de compaixão, de misericórdia. Portanto, não tenha dúvida, não se limite, mas permita que Deus te limpe. Permita hoje, nessa noite mesmo, que Deus te cure, que Ele te restaure. E restaurar significa devolver ao estado original, mas agora com melhores condições. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. O que Deus quer fazer com a gente? Fazer da gente novas criaturas. E a gente vai poder dizer assim: eu sou nova criatura. As coisas velhas da minha vida ficaram lá para trás. E hoje Deus fez tudo novo. Tudo se fez novo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir isso? A palavra de Deus. É isso que nós vamos falar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Quarta coisa que eu vou deixar para o teu coração aqui. Faça uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor. Você vê que Ezequias, ele diz o seguinte lá no versículo 10. Estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Estou resolvido. Aí eu pergunto, como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente, as suas motivações, as suas intenções? Você já é inteiro para Deus? Porque o que significa ser inteiro? Ser inteiro é não ser rasgado por dentro. Ser inteiro é não ser rasgado por dentro, ou seja, a vida dividida, uma vida rasgada, vida dupla. Ou nós somos do Senhor, ou nós somos do diabo. E você pertence a quem, meu irmão? Porque é o seguinte, quando a gente fala de uma aliança com Deus, o que é que implica isso? Quando você fala, Senhor, eu faço uma aliança contigo, o que você está dizendo em outras palavras? Primeiro, você está dizendo, eu vivo para Deus. Não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Isso é ter aliança com o Senhor. Segunda coisa, você está dizendo, eu sou inteiro para Deus. Ou seja, 100% a minha vida é para o Senhor. 100%. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo pertence a Ele. Terceiro, você está dizendo o seguinte, eu não troco o Senhor por nada nessa vida. Eu posso perder dinheiro, eu posso perder carro, eu posso perder os bens, a minha saúde, eu posso perder tudo, mas uma coisa eu não perco, é a presença de Deus na minha vida. Quando você diz que tem uma aliança com o Senhor, você está dizendo assim, eu sou dependente do Senhor. Moisés declarava, né? Se a tua presença não for comigo, Senhor, não me faça sair daqui.
Pedro, certa vez, ele disse: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E outra coisa, quando você diz, em quinto, quando você diz que você tem uma aliança com o Senhor, você está dizendo que você vai realizar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Porque, gente, não tem, olha, irmãos, não tem jeito. Ou nós realizamos a vontade de Deus, ou a gente realiza a vontade do diabo. Ou a gente tem uma aliança com Deus, ou a gente tem uma aliança com o diabo. Ou nós somos inteiros para Deus, irmãos, ou não tem jeito, nós somos inteiros para o diabo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor, ou você serve o diabo. Nós não podemos ser mornos na nossa vida espiritual, ficar em cima do muro. Nós precisamos hoje ainda tomar uma posição de fazermos uma aliança com o Senhor. Olha o que diz esse texto, irmãos. Veja lá na tela. Olha só, Apocalipse 3,16. Olha o que o Senhor disse. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o Senhor diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, diz o Senhor. Há uma história interessante do Alexandre o Grande, né? Não sei se você conhece essa história. Alexandre o Grande e o soldado, né? Conta-se que um dia, quando Alexandre o Grande passava revista nas suas tropas depois de uma guerra, ele percebeu que faltava um soldado. E ele mandou ir atrás desse soldado. E passou um tempo, o soldado foi achado, e esse soldado foi trazido à presença de Alexandre o Grande. E aí, Alexandre perguntou para aquele soldado: escuta, por que você fugiu da guerra? Por que você fugiu da guerra? Aí ele, todo trêmulo ali, com medo, ele disse assim: eu me escondi numa caverna, porque eu tive medo de lutar. Eu só tenho 17 anos de idade e eu não quero morrer. Eu fiquei com medo. Né? E aí Alexandre, indignado com aquela resposta, ele disse: escuta, soldado, qual é o seu nome? E o soldado respondeu: Alexandre. Ele, indignado ainda, e disse: você tem meu nome? Você tem o meu nome? Então é o seguinte, camarada, ou você muda de atitude, ou você muda de nome, porque assim você não pode continuar. Sabe qual que é a lição que a gente aprende dessa história? Sabe qual que é a lição? Que é a seguinte: que tem muitos e muitos na igreja que tem nome de cristão, mas não se parecem com Cristo e precisam mudar de atitude ou de nome, porque assim não dá para continuar. Mas hoje nós estamos decididos aqui, irmãos, fazer uma aliança com o Senhor. Quantos querem fazer essa aliança com o Senhor? Oh, meus irmãos, glória a Deus por isso. E por último, olha só que eu vou deixar para o teu coração. Seja um adorador. Seja um adorador. Diz o texto que eles prostraram-se e adoraram a Deus. Sabe, adoração, o que é adoração? Adoração é render tudo o que somos diante de tudo o que Ele é. A Bíblia diz que Deus está à procura de quem, irmãos? Dos verdadeiros adoradores. Quando eu me prostro diante do Senhor, estou dizendo em outras palavras, eu me dobro diante daquele que eu reconheço que é o Senhor da minha vida. Nós apenas nos curvamos diante de alguém que nós reconhecemos como uma autoridade sobre nós. Adoração é holocausto. Adoração é holocausto e deve ser diário. O culto, né, a adoração é contínuo. Culto é contínuo, não é nesse negócio da gente, vamos para o culto agora. Tem gente que fala assim, vamos entrar na presença de Deus, vocês sabem disso, né? Agora, irmãos, entramos na presença de Deus. Né? Onde você estava até agora? Nós vamos começar o culto. Mas como assim vamos começar? Onde você estava? Porque, gente, o culto, né, adoração, quando a gente fala culto, a gente fala adoração. O culto é diário, é contínuo. O culto é a vida. E a vida é o culto. Sem culto na vida, não há vida no culto. Por quê? Porque o culto, irmãos, ele prepara para a vida. E a vida prepara para o culto. Por isso, queridos, que nós devemos fazer do culto, né, da adoração, um estilo de vida.
Todos os dias, tornando essa nossa vida aqui um altar de adoração diante do Senhor. Diga glória a Deus. Olha, irmãos, nós devemos sim louvar a Deus, adorar a Deus, ser agradecidos em todas as coisas, trocar essas nossas palavras de murmuração, de injúria, de ingratidão por palavras de gratidão, de louvor, de adoração, porque quando nós louvamos a Deus, irmãos, quando eu e você nós nos juntamos e louvamos a Deus, e quando nós descansamos no amor de Deus, você pode ter certeza que nós recebemos vitória da parte do Senhor. A palavra de Deus diz, Provérbios 3:6, diz assim: reconheça, vamos repetir isso? Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Vitória vem para você. Reconheça. Salmo 45, o que é que Davi dizia? São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Glória a Deus. Finalizando com vocês aqui, irmãos. Quais foram os resultados da fidelidade do rei Ezequias? Olha só o que aconteceu. Houve o quê? Perdão, o que mais? Restauração, alegria, bênção, prosperidade e triunfo sobre os inimigos. Depois leia lá dos capítulos 29 a 32. Capítulo 32, versículo 33, o que é que diz? Na sua morte, todo Judá e Jerusalém lhe prestaram honras. Continuando. O que mais? Foi um homem que marcou a sua geração de maneira positiva, porque foi um homem bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, como diz no capítulo 31, versículo 20 e 21. Conclusão disso tudo, para a gente orar aqui nessa noite, irmãos. Acas não se importou com a construção do seu caráter e espiritualidade. Isso trouxe prejuízo para ele e para a sua geração. Ezequias se preocupou na construção do seu caráter e espiritualidade. E isso trouxe benefícios para si mesmo e para a sua geração. Pergunta a você, quem é o responsável por mudar a nossa vida? Nós mesmos ou Deus? Quem que é o grande responsável por mudar? Você crê que Deus quer mudar a sua vida? Sim ou não? Mas Ele não arromba a porta, Ele bate. Você precisa dar um passo de fé. Se você desejar ardentemente essa mudança, Deus vai realizar um milagre. Amém? E por último, olha só, Lev Tolstói, ele diz assim: todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Todo mundo, há um desafio para nós, né, para os jovens, né, para todos nós, de mudarmos o mundo. Mas essa mudança precisa começar aqui dentro. Porque a vida muda quando a gente muda. Decida hoje mudar a sua história. Seja ousado, dê passos de fé e permita que o Espírito Santo te cure, te restaure, para que você possa semear coisas boas na vida das pessoas e servir de inspiração para muitos. Que essa palavra se cumpra na sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus.